Em relação à estratégia, começando pelas ações de política monetária, o Banco Central, em janeiro, elevou a taxa Selic em 50 pontos. Na segunda reunião, em março, fez uma elevação também de 50 pontos. Na terceira reunião de abril, reduziu o passo dos ajustes a 25 e na reunião de junho, mais 25 pontos na taxa Selic, isso num total de 150 pontos, ou 1,5 ponto de taxa de juros ao longo dos primeiros 6 meses de 2011. Ou seja, o instrumento convencional vem sendo utilizado para trazer essa inflação de volta para a trajetória de metas, que nós veremos em seguida com os resultados. Ações de política fiscal, a consolidação fiscal foi anunciado o corte do orçamento de 50 bilhões de reais e a meta de 118 bilhões de resultado primário em 2011, né, reforçando aí esse combate à inflação junto com a política monetária convencional. Tivemos diversas ações da política macroprudencial, aumentou-se o requerimento de capital para o crédito ao consumo, praticamente dobrou em dezembro, aquelas medidas de dezembro. Elevamos o pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito a partir de 1º de junho de 10% para 15% e a partir de dezembro de 15% para 20%. Também uma agenda de limitar o endividamento, limitar a alavancagem, reduzir o endividamento da economia e controlar a expansão do crédito. IOF sobre o crédito ao consumo foi dobrado, adotado, enfim, elevado. O depósito compulsório sobre depósitos à vista e a prazo, no final do ano, também houve uma recomposição dos nossos depósitos compulsórios. E uma série de outras medidas no que diz respeito aos fluxos de capitais, tanto o depósito compulsório sobre exposições cambiais dos bancos, IOF sobre algumas modalidades de ingresso de capital. Então, nós vemos aí um conjunto amplo de medidas, monetária convencional, fiscal e as ações da política macroprudencial do governo atuando no sentido de controlar a inflação, moderar o crescimento, trazer essa inflação de volta para a meta e mitigar e reduzir os riscos à economia, os riscos à estabilidade financeira. Temos os resultados preliminares, serei breve. Nós temos aí a evolução do PIB. Eu agrego aquele gráfico inicial, o primeiro trimestre de 2011, certo? A demanda já mostrando aí um crescimento ainda robusto, mas nível de 1 dígito, de 8,8. A contribuição do lado externo reduziu um pouco a contribuição negativa para 2,5 negativo. O crescimento aí na faixa de 6 e pouco, já mostrando moderação em relação ao que tivemos no final do ano. Os dados do segundo trimestre apontam a continuidade dessa tendência. Confiança do consumidor, ela recua um pouco ao longo do começo do ano, tá certo? Mas ainda em níveis bastante elevados em relação à média histórica. Ou seja, a moderação em relação à confiança é importante porque a confiança está elevada, mas está moderando em relação ao seu pico na virada do ano passado. Utilização da capacidade é uma história mais ou menos semelhante. A utilização da capacidade industrial, ela se reduz, estabiliza um pouco na ponta, mas ainda estabilizada aí a níveis elevados quando comparado a uma média histórica na linha vermelha. Do ponto de vista fiscal, aquela meta de 118 para o ano vem sendo acompanhada por todos, não é? O que nós vemos é uma perspectiva muito boa de atingimento da meta fiscal. Nós temos, por exemplo, nos primeiros 5 meses do ano, um acumulado de resultado primário da ordem de 4% do PIB, quando comparado com 2,8% no mesmo período de 2010. Também é uma recomposição nas despesas do governo federal, com um crescimento menor dessas despesas, ou seja, a participação menor das despesas em relação ao produto interno bruto.